O que Nimrod e a Torre de Babel têm a ver comigo? Nós vamos falar hoje sobre história, arqueologia e muita Bíblia para abençoar a sua vida. Vem com a gente que o estudo hoje está histórico, hein? Olá, meu nome é Yuri, eu sou intérprete de Libras do Papo com Deus, moro no Rio de Janeiro e eu quero convidar você a estudar com a gente no nosso site. Ah, meu amigo Yuri, grande amigo Yuri, nosso intérprete de Libras. O Yuri, para quem não sabe, é o nosso intérprete de Libras, ele que faz a tradução do Papo com Deus em Libras. Nós temos aqui, se você também não conhece, nós temos um trabalho maravilhoso em Libras e nós ensinamos teologia para surdos. Olha aqui, irmãos, os vídeos do Yuri todinho interpretado em Libras. Esses vídeos que você vê aqui do Papo com Deus, os estudos, os nossos e-books, os nossos irmãos também têm um curso, o mesmo curso que vocês têm em Libras, e hoje nós já temos mais de 7 cursos, até julho nós queremos ter 10 cursos em Libra para abençoar os nossos irmãos surdos. Se você conhece alguém que é surdo, por favor, pega o link do Libras, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo, é libras.papocomdeus.com.br, libras.papocomdeus.com.br. Manda o link para eles, eles vão entrar num grupo de WhatsApp, tem muita gente no grupo do WhatsApp, se eu não me engano a gente tem uma média de 200 surdos em cada grupo, já temos 3 grupos de WhatsApp, mais de 600 surdos que compartilham a palavra de Deus entre si, se edificam através do nosso conteúdo. Se você está chegando por aqui e quer nos abençoar, na descrição desse vídeo tem o nosso Pix também, se você quer se tornar um gerente do Papo com Deus, abençoar esse trabalho, a gente leva a palavra de Deus gratuito para todo mundo, a gente não cobra nada. Mais de 160 e-books, eu vou deixar aqui marcado para vocês, mais de 160 e-books que eu e o Uber escrevemos, é gratuito para você fazer download à vontade, e curso também para nós ouvintes, né, que ouvimos a palavra de Deus, você também pode se edificar, temos mais de 15 cursos para ouvintes e mais 7 cursos para surdos. Torne-se um gerente do Papo com Deus, apoie esse projeto, vamos abençoar vidas. Olha, irmãos, quando alguém faz teologia, nós estamos pagando, diferentemente daquele assim, você paga para fazer teologia. Não, aqui tudo é gratuito. Quando alguém faz teologia, a gente paga. No nosso site tem quase 3 mil alunos estudando hoje e nós pagamos com gosto. Esse é o nosso desejo, né? Que a igreja pague para que outros irmãos possam aprender a palavra de Deus, para que tudo seja gratuito mesmo. E Uber, vamos fazer esse estudo incrível sobre Nimrod e a Torre de Babel, o que ela tem a ver comigo, vamos falar da parte histórica, vamos falar dessa parte arqueológica que é tão curiosa para os nossos dias, vamos lá? Bora, vamos lá fazer esse estudo, né? Sempre respeitando o contexto da passagem, sempre respeitando o que a passagem quer nos dizer e com uma aplicação prática para os nossos dias, o que essa passagem tão antiga ela está influenciando os nossos dias de hoje, ok? Se você estiver chegando, deixa seu like, comentário, se inscreva no canal e vamos lá. Maravilha, vamos lá, irmãos, esse e-book aqui tá incrível, eu vou compartilhar para vocês darem uma olhada. Nós vamos desde a Torre de Babel até os nossos dias hoje. Nós vamos mostrar aqui, ó, a descendência de Noé, a descendência de Cã. Então nós temos uma linha do tempo para mostrar tudo isso para vocês e óbvio, nós vamos precisar começar aqui do nosso início, né, que é o início de toda a história, né, sobre Nimrod. Então vamos lá. Nimrod ou Nimrod, né? Nimrod mudo. Eu vou puxar aqui para você poder ver melhor, senão fica estranho, né? Então, Nimrod ou Nimrod mudo, né? É um personagem bíblico que é filho de Cuxi e Semíramis, neto de Cã e bisneto de Noé. Calma aí, pode parecer confusa essa árvore genealógica, mas a gente vai mostrar isso para você um pouquinho mais à frente. Então, eles são bisnetos de Noé, os remanescentes do dilúvio. Nimrod significa rebelar. Olha, irmãos, a palavra Nimrod já nos traz a um contexto, né? Já coloca no palco das nossas vidas aqui. O seu nome significa o quê? Rebelar ou rebelião. O seu nome já aponta para o seu legado. Muitas vezes a gente vê que o próprio nome, né, já está apontando para o legado daquele personagem. Então, o nome de Nimrod já não é uma coisa boa. Significa rebelar ou rebelião. O desejo de Nimrod era o oposto ao desejo de Deus. O Senhor ordena que os filhos de Noé se espalhem por toda a terra e façam o nome de Deus grande. Nimrod estabelece uma cidade para ele e através dela deseja fazer o seu nome grande. Totalmente oposto, né, Hilber? Parece que é tese e antítese, né? É um paradoxo. Deus fala, faz isso, ele vai lá e faz outra coisa, né? Verdade, verdade. Você vê aí que o pensamento é um pensamento de rebelião, é um pensamento contra a vontade de Deus, né? Então a gente percebe que
Deus ele manda, coloca uma lei, coloca uma ordenância, e Nimrod vai fazer o oposto, né? E a gente vai perceber que não é só Nimrod que faz, né? Mas ele não faz sozinho, ele é associado com outras pessoas, e a gente vai entender isso quando formos lá para a árvore genealógica. Maravilha, a gente já vai para a árvore genealógica lá, fica agora, eu vou te dar um contexto histórico, depois nós vamos entrar na árvore genealógica, um contexto arqueológico, aí a gente volta para a Bíblia e faz a finalização, fica aí que tá legal, olha, evidências de que Nimrod construiu a Torre de Babel. Tem muita gente que fala, na Bíblia não está escrito que Nimrod construiu a Torre de Babel, então vamos lá. Existem evidências? Sim. Em 1872, George Smith traduziu para o Museu Britânico um antigo tablete com uma inscrição cuneiforme que falava de uma torre enorme que fora construída. E como consequência, a língua dos povos foram confundidas. Olha, Babel é confusão. Então aqui já fica bem claro que a Bíblia está certinha. Anos mais tarde, Oliver Gurney, da Universidade de Oxford, conseguiu decifrar outro tablete que contava a história de um caçador poderoso chamado Emerkar, ou Enmerukar, que, como Nimrod, o caçador de Babel, construiu uma torre. Olha só. Mas em determinado momento da obra, suplicou que a unidade linguística de seus trabalhadores fosse restaurada. Emerkar e Nimrod seriam a mesma pessoa cuja história foi preservada em documentos diferentes. Uma história está na Bíblia e outra história está o quê? No documento dos sumérios, que foram os primeiros povos, né? Então, de fato, a arqueologia tem mostrado que as cidades da Mesopotâmia, que foram o núcleo inicial da civilização humana, começaram a construção a partir de uma torre enorme que tinha uma função litúrgica e também de proteção contra uma eventual inundação, exatamente como o relato encontrado na Bíblia. Essas torres antigas eram chamadas pelos sumérios de zigurates, há cerca de 30 zigurates catalogados. Então, olha, a história nos mostra que um personagem antigo tentou para se unir as pessoas do mesmo idioma, né, para fazer o seu nome grande. E eles, então, erigiram uma torre muito alta. E naquela época, o objetivo da torre alta, irmãos, era fugir do dilúvio, porque, olha, eles vieram do dilúvio de Noé, eles ouviram dos seus pais, dos seus avós, né? Porque você vê que Nimrod era bisneto de Noé, então assim, ele ouviu a história, antigamente a tradição oral era muito forte, veio um grande dilúvio e matou a todos. Então qual que era o objetivo de Nimrod? Então vou me rebelar contra esse Deus, eu vou fazer o meu nome grande, vou construir uma torre enorme que eu vou chegar até os céus, e aí não vai ter dilúvio que consiga me pegar. Então, o objetivo inicial da primeira torre que foi levantada, que foi Babel, né, que foi a Torre de Babel, porque a cidade era Babel, nós vamos mostrar isso na árvore genealógica agora, a primeira torre era Babel, e o objetivo deles era fugir do dilúvio e fazer o seu nome grande, uma rebelião contra Deus, certo, Wilber? Perfeito, Max. Uma coisa que você pontuou que é muito, muito, muito importante, fundamental para entendermos, era a cultura oral. Antigamente, né, como a gente sabe, não tinha papel com facilidade, né? Nem existia papel, no caso, no tempo de Nimrod, tanto é que era cuneiforme, ou seja, a escrita era em pedaços de argila com uma cunha, né? Que você fazia ali as escritas. Então, como que era passada a transmissão da cultura, né? Oralmente. Então, a cultura oral era muito forte e era muito confiável, ok? Então, o objetivo das culturas ali próximos a Israel e até mesmo a Israel era a passar, transmitir sobre oralidade, ou seja, sobre a fala. E isso era muito forte. Então, não acho só porque a cultura era transmitida oralmente que era mais fraca do que quando é algo escrito ou algo material. Tem o mesmo valor, tá? É o mesmo peso. Amém, amém. Olha, isso é muito legal. Eu quero puxar agora aqui, Wilber, para a gente vir para a descendência e a árvore genealógica de Noé. Então, assim, nós sabemos que veio o grande dilúvio, só 8 pessoas saíram da arca, Noé, os seus filhos, né, a esposa dos seus filhos, e aí então gerou a próxima descendência. Veja que a descendência de Noé, ele gerou Sem, Cã e Jafé, foram os 3 filhos de Noé. Só que nós vamos agora abordar somente a descendência da linhagem de Cã, certo, Wilber? Você quer ir falando pra gente, eu vou puxando aqui? Sim, sim. Perfeito, Max. Antes da gente chegar aí, né, nós temos Noé. Noé teve 3 filhos, e Noé, ele fez uma profecia para esses filhos, que era o quê? Seja Sem, o cabeça, né? Habite Jafé nas tendas de Sem e seja campo por servo. A gente vai ver que isso ocorreu o oposto, tá? Então a gente tem Noé, a gente tem Cã, né? Aqui que é o filho. Falhou o seu áudio, Wilber. Falhou o seu áudio. Nós temos Noé. Noé, nós temos Cã, que é descendente direto de Noé, né? Certo. É filho direto de Noé. Depois temos Cush. Certo.
que deu origem à Etiópia e ao Sudão, né? Os países de hoje aqui que nós conhecemos como Etiópia e Sudão. Então, Cush, ele povoou aquela região da Etiópia e Sudão, é isso? Isso. Que hoje, pra gente, é Etiópia e Sudão. Naquela época, eram as terras de Cush, né? Exatamente. Okay. E aí, Cush teve... cadê? Teve 1, 2, 3, 4, 5, 6 filhos, né? Sebá, Havilá, Sebitá, Ramá, Sabtecá e Nimrod. Que era guerreiro. A Bíblia fala que Nimrod era guerreiro. Por isso que eu botei o elmo aqui do guerreiro, não é isso? Sim, e isso é muito importante, Max, porque você vai ver que ele era guerreiro e era caçador. E antigamente a caça e a parte do heroísmo, a parte da guerra estava muito ligada. Então, quando fala que ele é caçador, também envolve aí na cultura antiga que ele era um grande guerreiro, ok? Então, a gente tem essa associação de caçador com um grande guerreiro. Quando você vê também Esaú, que era um grande caçador, isso dá a entender também que Esaú era um grande guerreiro, diferente de Jacó. Maravilha. Então, o que a gente vê, ó, que um dos filhos de Noé, que foi Cã, ele gera Cush, Cush gera vários filhos, mas ó, Cush descende de Nimrod, e Nimrod erige para ele o quê? Babel e Nínive, né? Engraçado que são as duas cidades de onde vem o anticristo. Você vê que tem muitas profecias pesadas, o livro de Naum fala de Nínive, né? Tem uma profecia pesada contra Nínive, e Babel também. Então, parece que aquilo que aconteceu no passado volta a acontecer novamente no futuro, né, Hilber? Não há nada novo debaixo do sol. Perfeito. A gente vai perceber que Assur, né, que é a Síria, ela deriva de um filho de Sem. E a gente vai perceber o quê? Que um descendente de Cã está dominando um filho de Sem, uma descendência de Sem. Só que qual era a promessa original? Seja Cã servo de Sem. Então, houve um oposto, houve o quê? Uma apostasia. Os descendentes de Sem, que eram para estar dominando, eles entregam o poder, o domínio por Nimrod. Obviamente que Nimrod ele vai através de guerra, mas muitos ali se associam. Tanto é que quando vamos ler sobre a construção da torre, você vê que todos falam, vamos e edificamos uma torre. Então, está havendo ali uma apostasia. Era para ser Sem como cabeça, só que quem está sendo cabeça é Cã através de Nimrod. Maravilha. Então, irmãos, vamos dar uma olhada assim. Nós falamos o que a história mostrou, né? Vamos ver o que o primeiro historiador do primeiro século, o historiador do primeiro século, chamado Flávio Joséfo, disse. Está aqui embaixo, ó. O historiador judeu Flávio Joséfo, em sua obra Antiguidades Judaicas, descreve Nimrod como um grande tirano e constantemente se dedicava a afastar os homens de Deus. Olha só, parece que Nimrod tinha um ministério, né? Afastar os homens da presença de Deus. Ele fazia com que as pessoas confiassem em sua própria força. Por isso que tem aquele verso, né, Hilber, que fala, maldito é o homem que confia no homem. Mas ali está dizendo assim, maldito é o homem que confia na força do seu braço. E Nimrod, parece que isso já veio lá de Nimrod, né? Então ele fazia as pessoas confiarem na sua própria força. Ele também identificava a submissão a Deus como um tipo de escravidão. E parece que algumas pessoas hoje, quando querem viver sua liberdade, falam que estar dentro da igreja é uma escravidão, né, Hilber? Obedecer os mandamentos, estatutos do Senhor é uma escravidão. Então, Joséfo coloca aí exatamente isso, que Nimrod falava que obedecer a Deus era um tipo de escravidão. Joséfo ainda atribui a Nimrod a construção da Torre de Babel, e segundo ele, a motivação para tal construção era o desejo de se vingar de Deus, caso ele resolvesse inundar novamente a terra. Além disso, essa torre concentrava a humanidade em um só lugar, contrariando a ordem de Deus, a dispersão da humanidade sobre a terra. Está lá em Gênesis 9:7. Então Deus fala, ó, disperse sobre a terra, multiplique esse Nimrod, junta as pessoas sobre a terra, e tudo bem, se Deus já mandou dilúvio, ele vai mandar de novo, então eu vou fazer uma torre alta para fazer o nosso nome grande, e para a gente não ser engolidos. Então foi a primeira torre de Babel. E nos traços cuneiformes dos sumérios, nós vimos que eles chamam isso de zigurates, e hoje nós temos mais de 30 zigurates catalogados. Eu fiz aqui para vocês uma passagem, né, desde a Torre de Babel. Então, irmãos, esses prédios suntuosos, gigantes que a gente vê, eu estive no Empire State, nos Estados Unidos, né, e aí era o maior prédio até então, né, agora o maior prédio está na Arábia Saudita e na China, os dois maiores prédios. É incrível, porque você chega lá em cima, você vê as pessoas passando lá embaixo como se fosse uma formiguinha, né? Então, assim, isso surgiu de onde? Surgiu de Babel. A Babel foi erigida por Nimrod com o intuito de fazer o nome do homem grande e uma forma de rebeldia contra Deus. Quando o homem faz um prédio grande, ele quer ser o quê, irmãos? Conhecido pela sua arquitetura, né?
E os zigurates, ó, eram feitos para fugir de enchentes, como dilúvio, e fazer o nome do homem grande também. Tá aí na história, né? Os primeiros zigurates começaram ali em Babel e depois pelos sumérios foram catalogados mais de 30 zigurates. Logo na sequência vieram o quê? As pirâmides, que eram monumentos feitos para a glória dos faraós. Percebe, irmão, que é sempre para a glória do homem, para a glória do homem, para fugir do dilúvio e glória do homem. As pirâmides, para glorificar o nome dos faraós, né? E aí vem, deixa eu puxar aqui, as pirâmides maia e astecas. Aqui, ó, eu mostrei as pirâmides maias no México, aqui botei um monumento. Então ela era dedicada aos deuses, para fazer os nomes dos seus deuses grandes. Irmãos, eu botei aqui o Parlamento Europeu, você fala, o que tem a ver, irmãos? Mas o arquiteto do Parlamento Europeu, ele disse que a construção era muito parecida com a Torre de Babel. Esse é o objetivo, tá vendo que ele faz essas falhas aqui em cima? O objetivo dele era fazer uma construção parecida com a Torre de Babel, onde Deus confundiu as nações, os nomes, né? Então eles fazem a unificação através do Parlamento Europeu. Qual que é o objetivo? Ser a sede da ONU, né? Fazer a Organização das Nações Unidas, unir as nações novamente. Irmãos, não existe união das nações, nós só vamos ver isso em Apocalipse 22, né, Hilber? Quando a Bíblia fala, e o mar já não existia. João fala, vi novo céu e nova terra, e o mar já não existia. O que João está dizendo ali? Que povos, línguas e nações já não mais existia, agora era uma nação só, um povo só, o Israel de Deus. Então Deus vai restaurar todas as coisas no milênio com a sua igreja. Então quando João fala, vi novo céu e nova terra, ele está dizendo, eu vi agora a terra e o céu restaurado, e o mar já não existe. Mar na Bíblia significa povos, línguas e nações. Então essa tentativa do homem, através do Parlamento Europeu, para fazer a união, né, a Organização das Nações Unidas, que é, na verdade, um tipo da Torre de Babel, né? uma cópia da Torre de Babel. Isso foi o próprio arquiteto quem falou, né? Ele construiu algo que mostrasse a Torre de Babel agora unificada. Não faz sentido, nunca vai haver, porque o homem é corruptível desde o começo. E aí nós podemos colocar as megas igrejas de hoje. Os homens perderam foco, né, em formar homens e amaram mais os seus púlpitos e os seus templos. Eu coloquei agora as grandes plateias, porque existe uma igreja chamada Eagle Mountain, no Texas, se não me falha a memória, Eagle Mountain, eu acho que é Eagle Mountain, é a maior igreja do mundo, irmãos, é uma assembleia gigantesca. Então, em vez de todos os membros e a igreja, em vez de formar todos os membros, a igreja moderna foca em centralizar em apenas um líder, fazendo dos membros pessoas mais fracas. Não se preocupam com a transição geracional. Nós fizemos um estudo aqui chamado transição geracional. Jesus separa as pessoas, né? Grupos de 50 em 50, 100 em 100, e alimenta aquele povo. Hoje os homens tentam, na verdade, unificar. Até dentro da igreja a gente percebe uma Babel, né? Uma Babel sendo erigida, ou seja, vamos nos unir, vamos fazer o nosso nome grande. Então tem grandes igrejas que têm templos aí que são plateias, né? É um palco, parece que é um grande show para o próprio homem, como a epístola de um dos apóstolos fala, né? Nos últimos dias os homens juntarão para si líderes, né? Falsos líderes que falarão exatamente aquilo que eles querem ouvir, aquelas coisas que lhe dão coceira nos ouvidos. Concorda, Hilber? Sim, Max, perfeito. E a gente percebe ali dentro daqueles monumentos que você mostrou, né, os zigurates, a gente percebe que quando Deus ele chama Abraão no capítulo 12 para começar novamente, né, a sua descendência, ele escolhe Abraão, ele está escolhendo Abraão num contexto politeísta, num contexto de zigurate, num contexto pós-Nimrod. Então, o que acontece? Ele fala, sai dessa tua parentela, porque esses homens aí, eles querem engrandecer os seus próprios nomes e querem engrandecer os seus próprios deuses, feito por suas próprias mãos, né? E aí, interessante que Jeremias vai falar isso, né? Pode um Deus feito na mão de homem ser maior do que o homem que o fez? Obviamente que não. Então, Deus, ele chama Abraão e tira ele desse contexto politeísta e já começa a introduzir ali as leis morais, mostrando que é o verdadeiro Deus, e mostrando que Abraão vai ser grande, vai ter uma descendência, e da descendência dele vai ser uma descendência que vai adorar o Deus verdadeiro, que vai seguir o Deus verdadeiro. Amém. Irmãos, desde o Gênesis, Deus tem um plano, assim, de edificar uma morada para ele, né? Então, desde o Gênesis, Deus está pedindo para que nós nos espalhemos por toda a terra, né?
e o Deus quer que faça o seu nome grande, o seu nome conhecido. Veja, se a gente cria um grande aglomerado de pessoas, a gente acaba glorificando homens, né, e monumentos, e esse não é o objetivo. Por isso que a gente passeou aqui para você pelos zigurates, Torre de Babel, as pirâmides, os astecas, os maias, e assim a gente veio, o Parlamento Europeu, a sede da ONU, e agora as megas igrejas e tal. O objetivo não é esse, o objetivo é espalhar em igrejas menores. Jesus, quando ele veio na Terra, né, ele fez a cerimônia do lava-pés antes de ser crucificado. O objetivo de quê? O evangelho de Cristo é servir os homens, não é servir a um único homem, é servir a todos, né? Ontem eu fui ministrar numa igreja, falei, Uber, adivinha quantas pessoas tinha na igreja? Ele falou, quantas? Eu falei, 5 pessoas. Cara, isso é uma assembleia. A gente não pode menosprezar a quantidade de pessoas pelo qual a gente está pregando, muito pelo contrário. Jesus discipulou 12, né? Jesus tinha os seus 12 discípulos como a primazia da sua obra, era edificar homens para que homens pudessem edificar outros homens. Então Jesus sempre destinou a maior parte do seu tempo focado em edificar homens e não edificar vidas, né? Se fosse a respeito de monumentos, Jesus então teria edificado um grande monumento no seu tempo, e você vê que eles vão em sinagoga, ensinando, abençoando as pessoas apresentando o evangelho de Cristo. Então, o evangelho de Cristo é referente a edificar vidas, por isso que o objetivo do Papo com Deus é edificar a sua vida, e nós trabalhamos aqui, fazemos todo o nosso conteúdo gratuito para edificar vidas. Então, desde o Gênesis a gente percebe que Deus está tentando glorificar o seu nome, né, espalhando o seu povo pela terra, mas muitos homens, quando perdem o foco, Wilber, por exemplo, quando a gente perde um grande evangelista, eu até falei isso num outro estudo, como Charles Spurgeon, a gente tem um grande hiato de tempo até que Deus levante uma outra geração, né? Ali você percebe quando o povo de Deus, ele perde o entendimento do objetivo para que ele foi criado, a gente percebe que existe um grande ato de tempo. Então o povo vai para o cativeiro assírio, depois volta, aí o povo peca contra Deus, vai mais 40 anos, cativeiro babilônico, e volta. Quando a gente olha, já perdeu 70 anos da história, né, todinho preso em cativeiro, e assim acontece nos nossos dias. Então a gente precisa entender que o propósito de Deus para a sua igreja é ter diversas assembleias com muitos povos, e a unidade do povo de Deus a gente só vai ver na Nova Jerusalém, que desce do céu, ataviada, adornada, preparada para o seu esposo. Aí sim, uma única cidade, né, um único monumento ao Senhor, um único local, né? Aí Deus faz a unificação de todos. Eu queria fazer uma comparação agora com vocês com a queda da Grande Babilônia. Então a gente vê a Babel lá no tempo de Nimrod sendo erigida para fazer o nome, né, de Nimrod grande, unificando as pessoas. Então a gente vê que a queda da Grande Babilônia no livro do Apocalipse é definitivamente o julgamento de Deus para com a humanidade e a sua rebelião. Porque, irmãos, não acredite, os homens hoje estão rebeliados com Deus, sim. Se não for o Espírito Santo do Senhor que nos traz a luz das Escrituras, a gente estaria rebelado com Deus em nossa totalidade. Então Deus vai julgar os homens por sua rebeldia e desobediência. Assim como Deus tem na sua cidade espiritual, que é a Nova Jerusalém Celeste, os seus habitantes, o Israel de Deus, os homens possuem a sua cidade espiritual também no Apocalipse, chamado a Babilônia. E o povo dessa cidade é um povo apóstata que abandonou seu primeiro amor, entregou as suas paixões e as suas vaidades. Então a gente vê no Apocalipse uma cidade espiritual chamada o Israel de Deus. E quem é o povo dessa cidade? O Israel de Deus. A gente também vê a Grande Babilônia, que é uma cidade espiritual. E quem faz parte da cidade? Os apóstatas, né? Aqueles que amaram mais as suas paixões, as suas vaidades, fazem parte dessa cidade. O tipo do sonho de Deus é a Jerusalém Celeste, e o antítipo dessa cidade é a Babilônia. Antítipo é antes do tipo, tá? É uma antitese, é uma tese e uma antitese, ok? Então a gente vê a Jerusalém de Deus e a gente vê também a Grande Babilônia. Então eu quero dizer para vocês, irmãos, edifiquem vidas e não cidades. A partir de hoje, entenda que nós fomos feitos para edificar vidas, edificarmos uns aos outros. Deus está edificando de nós uma morada no seu espírito para a eternidade, Efésios 2:19 ao 22. Muitos líderes desviaram do seu propósito através da vaidade, edificando templos em vez de vidas, amaram mais os seus púlpitos do que as suas vidas, e também amaram mais as suas carreiras, né? Quando um grande pregador como Spurgeon morre, eu acho que eu já falei isso aqui, perde quase toda uma geração até que Deus levante um novo e grande homem. Então, estamos falando de transição geracional. Se você não fez o nosso estudo, vou pedir para o Uber deixar um card aqui, transição geracional. Foi um estudo de desabafo que nós fizemos
dizendo que nós vimos aqui um documentário de grandes templos, por isso que eu falei da Eagle Mountain. A gente viu grandes templos, homens comprando jatos, homens sendo célebres, fazendo seus nomes grandes, e o objetivo é que a gente diminua e Cristo cresça. Como que eu vou diminuir se eu crio para mim um grande palco, com um grande espetáculo? Fica meio difícil, né? Então, que Deus, na sua infinita misericórdia, nos ajude a focarmos em vidas e não em púlpitos, senão estaremos fadados a sermos como Nimrod, construtores de edifícios rebeldes ao chamado de Deus. E para finalizar, eu quero deixar... Teve um abençoado que me ligou aqui. Para finalizar, eu quero mostrar aqui para vocês o paradoxo de Nimrod. Será que eu consigo dar um zoom aqui? Olha só, esse foi o irmão Gerson de Montemor, que até me passou, e ele leu esse sermão e falou, cara, achei incrível esse sermão. O paradoxo de Nimrod é o seguinte, paradoxo era para ser uma coisa e acabou sendo uma outra coisa, tá? A Babilônia é construída com o suor de homens que fabricam tijolos da terra para o céu. E a Jerusalém, irmãos, ela desce do céu para a terra. E ela não é uma obra feita de mãos de homens, ela é uma obra feita pelo próprio Deus, pelo seu Espírito. Você vê Efésios 2, 19 e 22? Fala, Deus está erigindo de nós uma morada no seu Espírito para a eternidade. Então é incrível que os homens estão erigindo de baixo para cima e Deus está erigindo de cima para baixo. Então a Babilônia é uma afronta a Deus, uma tentativa de colocar o nome do homem nas alturas e usurpar a primazia do rei que se fez servo, ok? E o homem está tentando de servo, está querendo ser como Deus. Muito ao contrário daquilo que em Tessalonicenses fala aqui, Cristo, sendo Deus, não usurpou a glória de Deus, mas antes esvaziou-se, ele, que nem esse copo, né? Ele pega esse copo, joga toda a água que tem dentro fora, ele se esvazia, se faz como homem, e aí ele glorifica o nome do Pai. Certo, Wilber? Certo. Ô, Marcos, pode voltar no slide rapidinho naquele paradoxo? Eu acho uma coisa interessante. Claro. Que a gente percebe que tem uma passagem que fala, né? Que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, e às vezes a gente aplica isso, né, para a nossa vida, né? Ah, Deus tem uma obra na minha vida e o que ele começou, ele vai terminar. Não está errado, e a gente crê que Deus ele vai ter uma obra na vida de cada um, mas eu acho que o sentido mais correto dessa passagem é que essa grande obra é essa edificação dessa nova Jerusalém, desse corpo de Cristo. E essa obra que ele começou lá no Gênesis, essa obra de ter um povo com ele para sempre, ele vai terminar essa obra, e a conclusão dela está lá em Apocalipse 21. Então, às vezes, a gente faz uma aplicação pessoal que não está errado, mas que o sentido melhor para aplicar essa passagem seria na obra de Deus. Aquele que começou a boa obra, que é o Deus, que é Jesus Cristo, desde lá do Gênesis, na semente de Abraão, ele vai ser fiel para terminar, ele vai ser fiel para concluir e para cumprir todas as suas promessas, desde Abraão até o final, que se cumpre lá na Nova Jerusalém. Uma outra coisa interessante também que você falou é daquele antítipo, né? Da tese da antitese. A gente percebe que o quê? A Nova Jerusalém, ela é uma mulher virgem, que a gente falou isso no estudo de Apocalipse 12, a gente vai deixar o card aqui. Ela é uma mulher virgem com um só marido. E a gente percebe que a Babilônia é o quê? Uma confusão. Mas uma confusão de quê? Uma confusão de maridos. Você vai ver que ela está acima de uma besta. E essa besta são vários reinos que se passaram durante o período da Terra. Então você vai ver uma confusão, uma grande orgia, enquanto a Nova Jerusalém é uma virgem santa, justificada pelo sangue do Cordeiro, e vai ter um só marido. Enquanto essa outra cidade, essa Babel, essa confusão, uma confusão de maridos. É ela com diversos maridos, fazendo adultério com diversos maridos. Então tem essa comparação também, que eu acho bem interessante. Maravilha. Irmãos, esse estudo aqui tá incrível, é um estudo que tem parte histórica, tem parte arqueológica e tem muita Bíblia para você. E como sempre a gente traz para o contexto espiritual, a gente pega o que era e traz para o Apocalipse para mostrar para vocês. Irmãos, olha para o passado, aquele que não aprende com o passado está fadado a cometer o mesmo erro no futuro. Aqueles que não aprendem com o passado está fadado a destruir o nosso futuro. Então vamos aprender com aquilo que Deus nos mostrou na antiga aliança, são as bases e os fundamentos da nova aliança. Veja que Cristo não veio abolir nada, ele veio cumprir toda a lei. Quando a gente olha para o passado, a gente não pode desprezar aquilo que a lei e os profetas nos ensinaram. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Tem curso lá no nosso site, tem e-book para você pegar e se edificar no site. Irmão, se a gente está sendo relevante para você, pega esse vídeo, manda para outras pessoas. Vamos edificar outras vidas. Você já aprendeu que não é referente à edificação de templos, igrejas suntuosas e tal. Precisamos sim de um lugar para congregar, mas não é referente a isso. É referente a edificar vidas, preparar pessoas, espalhar pessoas e não juntar pessoas. Precisamos espalhar em pequenas congregações para que o nome do Senhor possa ser feito
grande, ok? E para que nós possamos dialogar entre nós, grupos menores, nós podemos nos abrir, conversar, aprender e edificar uns aos outros, porque a multiforme sabedoria de Deus, Efésios 3:10, está sobre a igreja do Senhor, não está sobre um líder apenas. Por isso que eu e o Uber dividimos o canal, porque um pouco Deus dá para mim, uma porção Deus dá para ele, e vocês recebem dupla porção, abençoada, sacudida, recalcada, através das duas testemunhas do Senhor. A gente já recebeu mensagens dizendo as duas testemunhas do Apocalipse. A gente fica bem feliz, né, com a comparação. Mas, Hilber, uma vai ser perseguida e morta. Tomara que seja você e não eu, viu, meu irmão? Porque o deserto é muito quente e eu não gosto de calor. A Bíblia fala que uma testemunha vai ser perseguida e morta e outra testemunha vai ser arrebatada. Então, só uma brincadeira aqui. Então, nós estamos aqui para edificar a sua vida, tá bom? Se você gostou, dá um like nesse vídeo aqui. Se você quiser fazer algum comentário adicional, comenta aqui que a gente lê todos e responde todos, tá bom? E é isso que eu gostaria de dizer para vocês. Não esquece que lá no nosso site você pode baixar esse e-book também na descrição do vídeo, amém? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.